Vamos dar início aqui. Hoje nós estamos fazendo um programa especial para debater uma causa humanitária, de solidariedade e de direito internacional. Os nossos convidados, o nosso parceiro Beto Almeida vai apresentar, e esse programa faz parte da grade de nossas TVs, e como já vemos fazendo no Linha Direta, a gente dá voz a exatamente aqueles assuntos que a mídia corporativa, a mídia comprometida com os interesses contrários da humanidade, não dá quase espaço nenhum. E quando dá, é exatamente para jogar contra os interesses mais profundos da humanidade. Beto Almeida, boa tarde. Apresente os nossos convidados. É um prazer, Moisés. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores das TVs comunitárias do Rio de Janeiro e de Brasília, 24 e 23 anos, respectivamente, no ar, o que já é por si só uma grande conquista da informação independente e democratizadora. E hoje nós temos um programa muito, muito interessante, que é sobre uma causa que precisa, que tem o direito de ganhar mais visibilidade no panorama internacional da mídia, dos movimentos sociais, dos governos, de todas aquelas instituições que precisam prestar atenção no que está acontecendo no Saara Ocidental. Ali há uma luta de um povo, o povo polisário, e há uma república árabe saharaui democrática, reconhecida por vários países, e que há uma resolução da ONU que leva a que os países realizem um referendo para que seja decidido pelo voto qual o destino. E o Marrocos, que é um país que ocupa militarmente, ilegalmente, contra as resoluções da ONU, o território do Saara Ocidental, se nega a fazer esse referendo. Então, isso cria uma situação absolutamente dramática, mas ao mesmo tempo heróica, bela resistência, que a humanidade precisa tomar conhecimento dela. A forma em que se organiza esse povo democraticamente, fazendo suas políticas sociais da maneira possível, porque o bloqueio do Marrocos, que construiu um muro de mais de 2.700 quilômetros, é algo que indica um grau de opressão da monarquia ditatorial do Marrocos contra o povo polisário, o povo do Saara Ocidental. Então nós vamos assistir um filme que é feito pela professora Berenice Bento, que é a nossa convidada hoje. Ela dirigiu esse filme. O filme se chama Sahraoui, Memória e Exílio. Tem 13 minutos de duração. A professora Berenice, eu tenho aqui uma ficha rapidinha. Ela é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, doutora em Sociologia pela UNB, Universidade de Barcelona, e pós-doutora pela CUNY dos Estados Unidos. Tem vários livros publicados sobre gênero, sexualidade, direitos humanos e colonialismo. Foi agraciada com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2011, a maior honraria do Estado brasileiro aos defensores dos direitos humanos. Ela é a diretora desse curta-metragem. E temos também a presença, para nossa satisfação igualmente, do embaixador da Frente Polisário do Brasil, o embaixador Emboeric Ahmed. Nesse momento, o embaixador encontra-se nas Ilhas Canárias, mas o milagre da tecnologia, construída pelo trabalho árduo e material dos homens que desenvolveram a ciência, homens que eu falo da humanidade, né, evidentemente, né, professora, possibilita que agora nós nos encontremos e façamos aqui um debate necessário.
Então, muito boa tarde, professora Benício, boa tarde, embaixador. Vamos assistir, então, o filme Sahrawi, Memória e Exílio. 13 minutos. Já já a gente volta. O deserto é uma distopia, espaço imaginado de purgação, pena, perambulação. Uma mistura de narrativas bíblicas e contos fantásticos. Assim eu imaginava este espaço. A vida só seria possível pela condição nômade. Jamais um povo poderia viver fixando-se no deserto. Depois de conhecer os exilados e as exiladas saharauis, que vivem espalhados em gigantescos campos de refugiados no Saara, a certeza da impossibilidade da vida humana no deserto ainda me persegue. Já era final da tarde. No carro, as primeiras imagens do campo. As silhuetas das casas pequenas, das tendas, passavam diante de mim como vultos. Fiquei hospedada na casa da família Buyema, que está nos campos desde 1975. Foi neste ano que se iniciou a diáspora saharaui. Assim como a família Buyema, milhares cruzaram o deserto para fugir dos bombardeios de Marrocos e da Mauritânia. A Argélia concedeu o asilo político. O Saara Ocidental foi colonizado pela Espanha até 1975. Quando a Espanha saiu do território, Marrocos e Mauritânia se apresentaram como donas daquelas terras. Por um longo tempo, o povo saharaui travou uma guerra por não se reconhecer nessas duas identidades nacionais. A Mauritânia foi derrotada pelos combatentes da Frente Polisário, representante política do povo saharaui. Para separar as famílias que vivem nos campos daquelas que estão nos territórios ocupados, Marrocos construiu um muro de 2.720 quilômetros, o equivalente à distância entre as cidades de Brasília a Porto Alegre, e espalhou incontáveis minas subterrâneas nas cercanias do muro. Em 1991, após o cessar-fogo firmado por Marrocos e pela Frente Polisário, a ONU criou a Missão das Nações Unidas para o referendo do Saara Ocidental. O objetivo principal desta missão seria supervisionar o referendo em que o povo saharaui iria decidir pela anexação ao Reino de Marrocos ou pela organização de um Estado soberano. Após 29 anos, o referendo ainda não foi realizado. Entre guerras, cessar-fogo, presença da ONU, os campos de refugiados foram crescendo. Acreditava-se, contou-me o senhor Ibrahim Buyema, que logo a guerra acabaria e que todos voltariam para suas casas. Os anos se passaram, os campos cresceram. Agora, são 5 campos que abrigam quase 200 mil pessoas. Gerações nasceram sobre as tendas, parentes foram enterrados, e o dia de voltar para casa ainda não chegou. A precariedade da vida nos campos não pode ser definida apenas como uma falta, como se fosse uma crise conjuntural. Campo de refugiado é, antes de tudo, um lugar provisório, de espera, um entre-lugar, um entre-tempo. Não tem empregos nos campos. A maioria dos refugiados tem enfermidades crônicas e muitos têm sequelas da guerra. A alimentação é de baixo valor nutricional, o que provoca altos índices de anemia aguda e crônica. As diarreias também são frequentes devido à péssima qualidade da água, que é armazenada em recipientes de lona. Assim, o cotidiano no campo é marcado por confrontos permanentes com condições extremas. Na última semana de fevereiro, os campos têm a presença mais notável de ativistas internacionalistas de várias partes do mundo. Em demonstração de solidariedade, atletas fazem a Maratona do Deserto. No dia 27 de fevereiro, comemora-se a Festa Nacional.
Foi neste dia, em 1976, que a Frente Polisário proclamou do exílio a República Árabe Saharaui Democrática. A celebração da festa é um ato político. Autoridades nacionais e internacionais reafirmam a determinação em seguir lutando pelo fim da ocupação marroquina e pelo reconhecimento internacional do seu Estado. Entre discursos, desfiles, músicas, a presença das crianças me produz sensações contraditórias. As crianças são a garantia da continuidade, da memória fazendo-se carne, sonhos, resistência. Ao mesmo tempo, o sentimento de tristeza e indignação me atravessam. Muitas terão que deixar suas famílias, suas raimas, a tradicional tenda saharaui para tentar sobreviver e mandar dinheiro para seus familiares. Na casa que me recebeu, dos 7 filhos, 4 vivem fora dos campos, sendo 3 homens e uma mulher. Um deles foi estudar em Cuba quando tinha apenas 10 anos. Voltou para sua Raima 13 anos depois. Uma das filhas também teve que deixar o campo. Sua filhinha ficou aos cuidados das irmãs que seguem vivendo nos campos. Já se passaram 3 anos sem reencontros, sem abraços. Visitei escolas, conversei com autoridades da Frente Polisário, conheci o depósito onde são guardados os mantimentos distribuídos às famílias. Comecei a ter pistas para responder à pergunta: como é possível a vida no deserto? Inicialmente, pode-se imaginar que a ajuda internacional seria a explicação. Sem dúvida, o apoio material torna a reprodução da vida, ainda que precária, possível. A primeira pista está na forma como os refugiados e as refugiadas se organizam. Os campos têm uma sólida auto-organização política. Cada um dos campos funciona como uma província e elege um governador ou uma governadora. Os nomes das províncias são os mesmos das cidades do Saara Ocidental, hoje sob ocupação colonial marroquina. São elas Laayoune, Alzerd, Ismara, Dakhla, Burrador e Rabuni, onde está a sede político-administrativa da Frente Polisário. Essa estratégia de nomeação é um mecanismo para aproximar simbolicamente as populações separadas pelo muro e para fazer com que os mais jovens tenham um sentimento de identificação com o seu povo, que vive sob a ocupação colonial marroquina. A segunda pista para explicar a vida no exílio desértico estava diante dos meus olhos. Foi no espaço da casa, compartilhando o chá, o cuscuz e a carne de camelo, que vi a exuberância da cultura deste povo. Em algumas noites nos reuníamos para escutar música e dançar. As mulheres da família Buyema e algumas convidadas tentavam me ensinar sua dança tradicional. Por que esconder o rosto? Perguntei. Para aumentar o mistério, me respondeu a jovem, enquanto escondia o rosto com sua melfa, a tradicional veste feminina saharaui. A sedução e a graça parece que não estão em mostrar tudo, no excesso de visibilidade dos corpos, mas em fazer um jogo sutil de mostrar e esconder. Uma das filhas da família Buyema estava radiante. As renas que cobriam suas mãos eram um sinal de que seu marido estava em casa, depois de um longo período de ausência. A terceira pista está na força das mulheres saharauis. São as mulheres, principalmente, que asseguram a produção e a reprodução da vida nos campos. E no princípio da história da diáspora saharaui estava a mulher. O verbo é mulher. Elas levantaram as tendas, construíram escolas, alimentaram os filhos, as filhas,
choraram pelos parentes perdidos na guerra. As mulheres têm aumentado a participação e o poder de decisão. Mais do que a presença da mulher em posições de poder, instigava a pensar se as questões de gênero têm algum protagonismo nas discussões internas da Frente Polisário. Não há qualquer dúvida de que a luta central é contra a ocupação colonial marroquina. Mas a vida segue. As filhas e os filhos nascem. E como educá-las? Como educá-los? Para a governadora de Alzerte, a senhora Marianne Saleh Mad, a educação de gênero é fundamental. As meninas precisam ser educadas sem o medo do fracasso, da falha. Ela me disse: muitas mulheres têm medo do fracasso. Dizem que eu não posso fazer isto, não posso, digamos, ser elegida, porque não posso ter éxito. Este medo do fracasso é uma barra entre muitas mulheres. Para conseguir a igualdade entre género, temos que cambiar as tarefas de educar nossos niños. Perguntei a várias lideranças sobre a violência doméstica e quais os dados de feminicídio. A resposta não mudava. Não há nenhum caso de feminicídio nos 45 anos de história dos campos. As mulheres seguem lutando pelo direito à autodeterminação do seu povo e, simultaneamente, fazem suas lutas internas em sua sociedade. Elas não estão esperando o dia da vitória para começarem a transformar as relações de gênero. Produzo esse curto em um momento único da minha vida. Há meses não posso encontrar-me com meus entes amados. O isolamento provocado pela pandemia da Covid-19 é o responsável. Nos momentos mais duros da saudade, me pergunto sobre a dor da ausência na vida das famílias saharauis. Mães, pais, filhos e filhas, maridos e esposas que vivem separados. Já são 3 gerações que vivem no exílio. Me pergunto, qual o crime que este povo cometeu para ser privado de um direito inalienável de qualquer ser humano? Ter um lugar para voltar, um lugar para ficar, sem medo. Muito bem. Bom, primeiramente agradecer outra vez à professora Berenice Bento por nos permitir ao público das TVs comunitárias de Brasília e do Rio de Janeiro esse olhar privilegiado sobre a vida tal como ela se dá hoje, se desenvolve em luta, em resistência, reivindicando o reconhecimento da sua independência nacional da sociedade sahauari. Creio que é um privilégio para todos nós, já que documentos como esse não circulam facilmente por aí, mas essa é uma obrigação nossa. E aí lhe pergunto já, professora, qual foi exatamente seu primeiro contato com a causa sahauari, porque eu me lembro muito bem que pela primeira vez eu ouvi falar dessa luta da Frente Polisário por meio
Cadernos do Terceiro Mundo, lá em 1976, não estou enganado, 76. Era estudante, em 77, por aí, tinha sido expulso da Universidade de Brasília, e lia, devorava o Caderno do Terceiro Mundo. Na sua experiência, qual foi o contato? Bom, boa tarde. Muitíssimo obrigada pela possibilidade de estar aqui compartilhando esse trabalho. É uma honra compartilhar essa conversa com o embaixador em Borique, né? Porque me parece que fazer um trabalho como esse e ter do lado da gente uma pessoa que é o representante político, né, da República Árabe, Saharaui e Democrática, da RAD, conversando, né, eu escutando, seguindo, aprendendo, seguindo sendo afetada, é um privilégio, né? Então, muito obrigada, Beto, muito obrigada, embaixador, né? Primeiro, antes de te responder diretamente, Beto, eu só queria chamar a atenção para quem viu o curta. É importante falar isso para mim, né? Dizer que é um material muito, muito artesanal, que eu sou uma socióloga, eu escrevo artigos, eu escrevo livros, eu dou aula, eu nunca fiz nada parecido, né? Foi justamente pela afetação que eu tive ao conhecer a realidade dos campos que eu fui completamente atravessada pela necessidade de contar essa história, né? De contar uma história que, obviamente, ela está completamente atravessada por uma feminista, por uma estudiosa de gênero, né? Por uma ativista dos direitos humanos. Então, claro, o texto e as imagens que vocês viram, ele é completamente subjetivo, ele não tem a ideia de ser a verdade absoluta de forma alguma, né? É a vontade mesmo de comunicar. Foi nesse sentido também que, quando eu cheguei, eu montei na minha página uma exposição de fotografia, né? Então, por exemplo, quem acabou de ver esse curta e gostaria de conhecer mais, depois de escutar o embaixador, não, ficou instigada para conhecer mais da diáspora e da luta pela autodeterminação do povo saharaui, tem na minha página berenicebento.com uma exposição de fotografia que, ao final, tem um listado, uma lista de textos, outros documentários, livros, né? Então, em que momento? Pois há uns 2 anos, mais ou menos, conversando com companheiros, né? E aí eu agradeço, inclusive, foi a primeira pessoa que eu conversei mais perto foi com o Said Marcos Tenório, né? Ele é um ativista de longa data da causa, e eu falei, bom, mas isso não pode ser, né? A primeira reação, e essa reação que eu tive há 2 anos, é a reação que eu estou reencontrando permanentemente, né? Com colegas do departamento, com pessoas, amigos, né? Pessoas que me escrevem, né? Que querem saber como se engajar na luta em defesa dos direitos humanos, da autodeterminação do povo saharaui. Mas aí, você falou uma coisa, Beto, que eu estava pensando esses dias, conversando com um amigo meu. Na década de 80, eu era ativista de uma organização de esquerda. Nós lutávamos contra a ditadura, eu tinha 13, 14, 15 anos, e nós lemos aquele caderno, o Caderno do Terceiro Mundo, que foi uma das melhores coisas que a esquerda já produziu. Acho que precisa, inclusive, fazer uma pesquisa sobre esses cadernos, porque era a qualidade dos textos. Assim, mas, Berenice, você não lembra que nós discutimos a nossa organização e fazíamos moção de apoio à frente, porque não tinha RASD na época, né? Não, já tinha, claro, 76, bobagem que eu acabei de falar. Você não lembra? Eu falei, não, eu não lembro, realmente não lembro. Quer dizer, alguma coisa foi esquecida, mas essa discussão, e acho que tem algo interessante quando você fala os cadernos do terceiro mundo, né? Década de 70 você como estudante, década de 80 eu como estudante. Nós tínhamos a esquerda, né? Ou para quem tem uma sensibilidade de esquerda, uma discussão e um vínculo internacionalista muito mais forte do que hoje em dia, né? Hoje em dia, falar da Palestina, do colonialismo marroquino, Marrocos, colônia, como assim? É algo que não está incorporado nas agendas das discussões dos movimentos sociais, como nós tínhamos na década de 70 e 80, né? Bom, isso é uma outra discussão, mas então foi mais enfaticamente nos 2 últimos anos que eu conheci e coloquei como meta, né, conhecer pessoalmente, entender, né, queria conhecer pessoalmente a experiência da diáspora, do exílio no deserto, né?
Muito bem, muito bem. Não se preocupe tanto, Berenice, e eu te falo isso como jornalista, com as características técnicas, que você sempre quase que pede desculpa pelo seu filme ser assim, o assado. Eu vou falar uma coisa como jornalista e assumo a responsabilidade como jornalista. É a seguinte: a comunicação é uma coisa muito séria e muito importante para ficar na mão de jornalista. Então, eu gostaria de chamar aqui o professor, o embaixador Emboirik Ahmed, que é o legítimo representante no Brasil da representação oficial da Frente Polisário, que é o movimento de libertação nacional do Saara Ocidental, que levou a luta em diversos momentos. A luta teve que ser, inclusive, armada, né? Houve, inclusive, uma vitória militar sobre a Mauritânia, o filme diz isso. Houve sempre enfrentamentos muito graves, muito pesados, muito duros, uma resistência forte, né, da Sahrawi contra Marrocos, a prepotência, a ocupação ilegítima do Marrocos. E essa resistência nunca foi derrotada. Embaixador, por que essa causa permanece sendo a causa, não só a causa da sua vida, como uma causa que a humanidade precisa conhecer melhor? Por que a humanidade não conhece ainda como deveria a causa legítima do povo saharaui? Boa tarde, Beto. Boa tarde, senhor Correa. Se escuta? Escuta-me? Boa tarde também, doutora. Boa tarde. Você falou do Quaderno do Terceiro Mundo. O ano, eu acho que o ano 77, 78. Eu conheci o diretor do Quaderno do Terceiro Mundo, trabalhamos, esse documento que você leu, eu trabalhei, eu acho que era Neiva Moreira. É o Neiva Moreira. Trabalhamos muito a México, aí ter exiliado a México, a Distrito Federal, e trabalhamos muito a questão do Saara Ocidental. É um grande especialista na questão do Saara Ocidental. Relaciona o documentário, é verdade o que fala Beto. Eu acho que é um documentário muito importante. É uma coisa importante, você estuvo, eu acho que 10 dias, 8 dias ao Saara Ocidental, mas você captou a essência da questão saharaui. Isso é muito importante. Eu vejo a essência da questão saharaui no documentário que você fez. Isso é muito, muito importante. É mais que isso. Mais que isso. Eu vejo a sensibilidade na captação, sensibilidade na mirada. Isso é muito importante. Você não está longe do problema saharaui. Você não está longe dos campos de refugiados. Você está muito perto dos campos de refugiados. E esse mensagem é muito importante. Você falou do papel, do rol das mulheres, que é um fator também muito importante. Podemos falar depois. Mas eu creio que o documentário, em primeiro lugar, é um documentário necessário. Por que é um documentário necessário? Porque o que você falou, que a questão saharaui não é conhecida nem no Brasil, mesmo em Latinoamérica é muito conhecida. Eu acho que este documentário vai ser muito importante para a extensão, para a sensibilização da questão saharaui em Brasil. Por isso, eu acho que é muito necessário, um documento necessário. Eu falei uma vez que a questão saharaui não é muito conhecida. A mídia, maioritariamente a mídia não fala da questão saharaui, e se a mídia não fala da questão saharaui, a questão saharaui não existe. A questão saharaui é outra questão saharaui. É uma mídia de esquerda, uma mídia sensibilizada. Beto e Moisés são representantes dessa mídia crítica, dessa mídia, e nós fazemos agradecimento nesta situação. Mas eu sigo
outra questão é a questão da academia, da universidade, não academia. Academia é gimnasio, né? Na universidade. A questão da universidade é importante. Na universidade, grande investigador Palestina, Cuba, Venezuela, etc. Mas a questão saharaui é uma porção muito pequena que fala e que investiga da questão saharaui. Mas não somente o Brasil. Os grandes pensadores latino-americanos, eles falam, teorizam da questão da situações de colonialidade, eles falam da questão de a necessidade de cambiar da epistemologia, descolonizar a epistemologia, toda esta fala, mas eu não vejo que falam de uma questão de colonização. A Sahara Occidental é dos problemas não dentro del ámbito de la colonialidad como la expresión de un sentimiento general, particularmente eurocéntrico. Tampoco es para estudiar unos estudios postcoloniales. La situación saharaui es una situación netamente colonial. Eu não he visto, somente he visto eu gosto muito da teoria decolonial, gosto muito da teoria decolonial. É uma vertiente interessante. Mas a única pessoa que fala da questão saharaui é uma pessoa muito importante para mim, que é Boaventura de Sousa Santos. Mas ele não é somente um teórico, mas é também um ativista da causa da injustiça, contra a luta contra a injustiça. Por que a questão saharaui não é conhecida? Eu creio que já falei. Se uma coisa não é conhecida, não existe. A capacidade do Sahara, do povo saharaui, do Frente Polisário, é uma capacidade limitada para possibilitar a visibilidade. Esse é grande problema. Mas o problema saharaui é um problema muito sencillo, muito fácil de compreender. É um problema de descolonização. É um território que é ocupado ilegalmente, é um território onde a população originária é violada sistematicamente, as riquezas do Sahara Occidental são roubadas por Marrocos. É muito fácil compreender esta dinâmica, mas o mecanismo necessário para nós é o mecanismo da mídia, e também eu acho que é muito importante a possibilidade de tocar a porta da universidade. Aí alguma pessoa já trabalha, alguma tese doctoral também assim, feita em Brasil, mas é necessário profundizar. Por isso, eu hago esse grande agradecimento à TV Comunal por facilitar esta situação. Isso. Eu queria deixar aqui duas perguntas. Primeiro para a Berenice, porque você faz, me parece, uma interação muito grande, você com o vídeo, né? Porque você fala na primeira pessoa, né? Você conta uma história e você é envolvida nela. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi essa realização e quais os caminhos aí da divulgação que você construiu aí para a divulgação desse vídeo. Depois eu vou fazer o embaixador. Moisés, eu só gostaria de, antes de responder, comentar o que o embaixador falou, que eu acho que é uma questão, de fato, central, né? Nós temos hoje na universidade uma grande produção de conhecimento, de qualidades, uma reflexão sobre a questão epistemológica, do eurocentrismo, de uma ciência, toda uma crítica à forma de produção de conhecimento, né? É uma reescritura da produção do conhecimento, né? Que pode ser chamado decolonialidade, pós-colonialidade, estudos culturais, uma multiplicidade. Mas tem algo que eu interpelo meus colegas, né, pessoas que são muito sérias e tudo,
é interessante pensar a questão da decolonialidade como, claro que não é algo registrado no marco histórico, ou seja, o colonialismo, quer dizer, ver como o colonialismo está nas estruturas do pensamento, né? Isso é uma questão, mas tem uma outra questão. O colonialismo, ele opera, né, articulado com o neoliberalismo, uma nova fase do colonialismo na contemporaneidade, e que nós temos casos, por exemplo, paradigmáticos, como a diáspora, a luta pela autodeterminação do povo do Saara Ocidental, que vive sob uma ocupação colonial, né? E Palestina. Dois casos que a gente luta, por exemplo, hoje pelo boicote acadêmico, né? Que pesquisadores não vá a Israel fazer palestra, né? E aí, quer dizer, colegas que são decoloniais, não, nós temos que discutir melhor, quer dizer, nós estamos em pleno vigor, né, em plena operação do colonialismo na Palestina e no Saara Ocidental, e a academia, né, uma aparente crítica radical à produção do conhecimento, não vê que tem vidas, né, sob a dominação colonial na contemporaneidade. Então, a crítica que o Emboriki faz, né, e que eu assino completamente embaixo, quer dizer, é necessário repensar os termos que se pensa a decolonialidade, né? Então, para concordar profundamente com o que o Emboriki traz para a gente. Bom, a questão que você apresenta, mas é o seguinte, a construção do texto, né? A construção da narrativa. Eu não tinha como ser de outra forma. Para chegar nesse formato, foram inicialmente 20 páginas, fui encurtando, agora é um texto, é uma narrativa testemunhal, né? Quer dizer do que eu vi, como que eu senti, das minhas perplexidades, daí, portanto, pensar em termos de pistas, porque a primeira questão, vocês imaginam, vocês que estão nos escutando agora, vocês façam um esforço de imaginação para tentarem alcançar do que se trata. Nós estamos falando do deserto, e termina o documentário, o curta, com uma árvore, a única árvore que eu vi nos 9 dias em que eu estava lá, uma árvore, onde nós fizemos uma festinha de confraternização, porque eu estava indo embora, né? Então, vocês imaginam o que é isso? Eu não imaginava. Então, assim, a minha perplexidade, ela foi sendo elaborada, pensando, e eu vi, bom, de fato, não é como outros campos de refugiados que eu conheço no mundo, né, como os campos de refugiado na Palestina, que eu fui à Palestina 2 vezes, e os campos de refugiado na Palestina têm outras características, porque o exército sionista entra, mata, né? Isso não existe lá. Então, você tem, na verdade, uma estrutura de Estado nos campos. Essa organização política é aquilo que eu começo a falar em termos de pistas, né? São 3 pistas, e eu falo como pista porque, de fato, não dizer é isso, né? Eu não quero fazer, não era uma narrativa jornalística, não é a ideia de uma tese onde eu fui lá, confirmei aquilo, eram as afetações, minhas perplexidades, e eu tentando encontrar as respostas, né? A divulgação, né, na verdade, está no YouTube, é um documentário que está fazendo lançamentos, como aqui, que vocês abriram essa possibilidade, muito obrigada, né? Tenho circulado pelas universidades, pelos núcleos de direitos humanos, colegas da universidade que estão pegando e trazendo o curta para a sala de aula, isso me parece que era exatamente isso que eu queria, né? Como uma colega minha disse assim, não, então eu vou colocar esse curta no programa da minha disciplina, né? Vou convidar meus estudantes para visitar a exposição, né? Quer dizer, eu sei que isso a capacidade de afetar a grande política, a real política, a questão da ONU, né? O abandono da política internacional em relação ao povo do Saara Ocidental é muito pouco. Eu tenho plena consciência do pouco alcance, né? Mas é o que a gente pode fazer, né? É colocar isso como que as pessoas se afetem e pensem assim, como que isso é possível? Como é possível um negócio desse? O negócio está errado. Isso está errado, isso não pode, né? E que os movimentos sociais internacionalistas, exemplo da Palestina, entendam que são causas gêmeas, inclusive porque Israel é o grande mentor militar de Marrocos,
Então, não, falar de Palestina e falar do Saara Ocidental deveriam ser coisas quase que mais univitelinas, sabe? Embaixador Ahmed, a gente conhece aqui do Brasil a exploração que os portugueses fizeram do país. Inclusive, o surgimento da Inconfidência Mineira, de Tiradentes e tal, teve muito a ver com isso, e a outras revoltas que aconteceram no país. Qual a situação lá no Saara Ocidental com relação ao Marrocos? Os minérios, o ferro, o fósforo, não é isso? O grande litoral, etc. Qual é o interesse maior do Marrocos de manter, mesmo contra as resoluções da ONU, etc., esse controle e essa exploração? Obrigado. Eu vou parar um pouquinho para o que falou a doutora, e depois contestarei a pergunta. Eu sou vou fazer um pouquinho de irreverência política. Eu falei antes da questão das universidades, mas eu gostaria também uma mensagem claro. O poder é o poder, eu conosco a natureza do poder. Eu conosco também a administração do poder. Mas o poder não é sempre o mesmo, a natureza do poder cambia. Eu gostaria que o conceito de real política, o conceito de real política, se a esquerda está no poder, é necessário fazer uma nova interpretação da real política, particularmente em relação aos problemas coloniais e aos problemas da injustiça. Somente uma reflexão. Doutora, você sabe uma coisa, você falou da resistência do povo saharaui, das mulheres saharauis. Isso é verdade. Eu não falaria da guerra, eu acho que o povo saharaui deu uma resistência maravilhosa. É uma questão, não é uma questão criada por a organização política de Frente Polisário, mas é uma tradição heredada dos avós. Mas as duas coisas que eu estimo importante para captar a essência do problema saharaui, uma é a identidade. O saharaui não duda com relação à identidade. É um fator fundamental na base da luta. E essa é uma construção a largo prazo, não é uma improvisação da organização política do Frente Polisário ou de outra organização anterior. O povo saharaui é o povo saharaui sem Polisário e sem outra organização política. E a outra questão é a grande consciência política. Essa grande consciência política é a criação do Polisário, a criação da organização política é importante, pois que o Frente Polisário é um instrumento de canalização da energia deste povo em direção à independência. Esta era uma coisa que eu gostava de falar à doutora. A outra questão é a questão da situação do território. 80% do território saharaui é ocupado agora mesmo por Marrocos. É uma ocupação bélica, uma ocupação por la força. Você me fala das riquezas do povo saharaui, as riquezas fundamentais, agora mesmo. Há muita riqueza, mas agora mesmo as três riquezas fundamentais é para a exportação, que é a questão das divisas para o rei de Marrocos. Uma é o fosfato, a outra é a pesca, e também agora há uma reação, uma promoção da agricultura perto da costa. Tipo de agricultura perto da costa. E falam também da possibilidade de grandes campos de energia solar. Essas são as grandes coisas. O território saharaui agora mesmo é muito rico em fosfato e pesca. Este fosfato, esta pesca, está sendo vendida por Marrocos. Há uma grande campanha internacional. Por quê? Porque as Nações Unidas, os serviços jurídicos das Nações Unidas falam com toda claridade que o Marrocos é uma força de ocupação. E uma força de ocupação
e o território, Nações Unidas fala que o território está um território não autônomo ainda não é um território autônomo. Para mim, sim, é a República Saharaui. Falamos das Nações Unidas. E o Marrocos, como administração de ocupação, não pode explotar as riquezas ilegalmente. A Justiça Europeia, a União Europeia gosta de fazer contratos privilegiados com Marrocos. Eles fizeram contratos privilegiados com Marruecos também, com o território do Sahara Occidental. Mas, nesse momento, a Justiça Europeia falou que estes contratos entre a União Europeia e Marrocos são ilegais, se incluir a Sahara Occidental. E o Sahara Occidental não pode ser incluído em esto. A situação é uma situação de expolio, é uma situação de ocupação, é uma situação de violação dos direitos humanos. Ahora mismo, nosotros tenemos más de 300 desaparecidos. 300. Ahora mismo tenemos más de 50 activistas dos direitos humanos na cadeira. 8 por toda a vida, a perpetuidade. Outros 5, 6 a 30 anos, 25, 20 anos, somente por a participação em manifestações pacíficas. É uma situação terrível. O presidente Saharaui falou, o dia 21 de agosto, falou de um cambio de estratégia do Frente Polisário. Isto é importante. Isto é muito, muito importante, porque é uma nova realidade política para o território. Falou, sim, o Frente Polisário, o governo Saharaui, cooperará com as Nações Unidas. Mas o governo Saharaui, agora mesmo, começará a reconstrução do território liberado, esse 20% que tem o Frente Polisário, que tem o povo saharaui, vamos a iniciar a reconstrução de estruturas civis e de estruturas administrativas. Isto é uma coisa muito importante porque depois de 29 anos é um cambio na natureza das relações com Nações Unidas. Para mim, é uma opinião personal e eu acho que a maior parte dos saharauis compartem esta visão. A Nações Unidas é um freno para a luta do povo saharaui. A Nações Unidas está no... Roberto, nós temos ainda mais 10 minutos. Você podia ver o que, para a gente cada um poder falar um pouquinho e a gente encerrar aí. Um elemento importante aí é sobre o tipo de conduta de uma determinada parte da esquerda. Se você considerar, embaixador, que é muito forte o termo, mas eu diria que na esquerda europeia há uma larga influência ideológica que a gente pode considerar uma parte de esquerda otanista. Essa esquerda apoiou, por exemplo, a invasão da OTAN na Líbia. Essa esquerda é indiferente em relação ao massacre do imperialismo na Síria. Essa esquerda, ela não assumiu a postura que deveria em relação às próprias bases da OTAN e em determinadas questões dessa natureza, ela não se mete. Quando Hugo Chávez, por exemplo, fez uma campanha mundial contra a intervenção da OTAN na Líbia, em defesa daquele governo que tinha lá o mais elevado indicador de direitos humanos, desenvolvimentos humanos da África, IDH da África. Só porque se queria fazer um banco e fazer uma nova moeda lastreada no petróleo, veio aquela ocupação criminosa e assassina, né? E inventaram teses para justificar. Como dialogar com essa esquerda, digamos, confusa, às vezes indiferente, às vezes influenciada pelo otanismo, achando que o otanismo possa ter mensagem de liberdade e de democracia? Você sabe uma coisa? Neste momento, a relação do Frente Polisário
con la izquierda europea es una buena, verbalmente es una buena relación. No hay ningún problema con la izquierda europea, con una condición, que la izquierda esté en la oposición, que esté en la oposición. A izquierda, los países nórdicos, hay algún país nórdico muy buena posición, más a otra izquierda, y você você se lembra que cierta izquierda, actitud de cierta izquierda en Algeria, ministros de izquierda, netamente de izquierda, votaron los armamentos en Algeria. Como ministro, Mitterrand era ministro de Interior, hace grandes presiones. Ahora mismo nosotros con la izquierda europea no hay un gran problema. El problema fundamental es que nosotros tenemos buenas relaciones con los militantes de izquierda, con los cuadros intermedios de izquierda, con instituciones baixas de izquierda, mas cuando la izquierda está en el poder es una catástrofe. A questão mais clara é a questão do Partido Socialista Espanhol. Esse sí, enigmático. Uma questão, mas não é juego diplomático. No, é uma questão absolutamente inaceptável. Absolutamente inaceptável. Eu não sei se em português existe o término alma em pena. Alma em pena. Eu não sei se existe ou não. Mas eu vejo agora a Rodríguez Zapatero como alma em pena buscando Latinoamérica. Eu sou de esquerda, o grupo de Puebla. Mas não é um nome significativo em sua atitude de governo com a causa saharaui. É um freno muito grande à esquerda europeia quando está no poder. Mas uma coisa é importante. Os africanos decimos que nós falamos dos princípios. A força material nuestra é muito limitada. Nós falamos do princípio. E depois de falar princípio, decimos, nós necessitamos. E em África fala que a pessoa que necessita sempre põe a mão assim. Não põe assim a mão. Sempre põe a mão abaixo. Esse é um problema. Mas é uma situação conjuntural. O mais importante é que eu estou totalmente seguro da vitória do povo saharaui. Eu não busco hoje, amanhã, passado. Não. A questão fundamental é preparar as gerações futuras. Doutora, você sabe uma coisa? Nas situações límites, os povos os salvam as mulheres e a cultura. As mulheres e a cultura são dois elementos fundamentais na situação limite. O povo saharaui, no ano 75, 76, estuvo uma situação limite. É verdade que havia uma guerra, mas a questão não é a questão material, é a questão anímica, é a questão de que força te empuxa. Que essa é a mais importante. Essa a mulher e a cultura são as duas importantes. E para a cultura está a identidade que eu falei antes. Mas o povo saharaui não... Perdão. Sim. Não, pode concluir. Pode concluir, embaixador. O povo saharaui não tem nenhum tipo de problema de identidade. Conhecemos a força do inimigo, conhecemos os princípios, sabemos qual é essa direção, e isso é o mais importante. A preparação das gerações futuras. É verdade que a geração futura está um pouco brava com a direção atual do Frente Polisário. É normal. Eles falam que é necessário outro tipo de atitude mais forte. E olvidar Nações Unidas e actuar como sempre actuou Frente Polisário. Frente Polisário sempre foi imaginativo, com muita imaginação. O Frente Polisário tem muita iniciativa. Você sabe, o combate do Frente Polisário no momento da guerra. Escuta, de Senegal, da fronteira mauritana com Senegal, hasta a metade de Marrocos, nós com um exército pequeno. ¿Por qué falo de esto? Falo de esto porque esto es a prueba da determinación del pueblo saharaui. Y si los avós nuestros combatieron, nosotros combatimos, los filhos, el hijo del gato, cazar ratones, não é problema. Então, nós estamos caminhando aí para o encerramento, alguns minutinhos, e eu queria, então, conceder à professora Berenice
agradecendo, claro, a participação e a do embaixador Armédio também, e, obviamente, do Beto Almeida. Um minutinho aí para as suas palavras finais, Berenice. Não, agradecer, só tenho a agradecer essa possibilidade de conversar sobre esse tema fundamental, concordar com essa sensação, uma sensação, né, de uma determinação da juventude de falar o seguinte: na hora que chamar, que a Frente Polisário falar, vamos para a guerra, todos, aonde estiverem, em qualquer parte do mundo, vão vender carro, vender joia, vender o que for, e vai. Porque a Frente Polisário é realmente uma liderança impressionante, né? Então, assim, agradecer e dizer da importância de seguirmos falando e nos somando à solidariedade pela autodeterminação do povo do Saara Ocidental. Muito obrigada. Eu também aproveito a situação para fazer um agradecimento especial. Parabéns para a doutora por trabalho feito. Também recalcar a questão da televisão comunitária. É necessária. A comunicação é necessária porque é a possibilidade de chegar à gente. Eu conosco o Dr. Correa, eu não conosco a Beto. Beto é um viejo joven militante de la lucha por la justicia, e isso é importante. Muito obrigado. Obrigado pela juventude acumulada. Como dizia o Chaves, juventude acumulada, não há viés. É jovem há mais tempo. Vai acumulando juventude. É verdade. Mas eu gostaria de deixar uma sugestão. Aí, no caso, o embaixador já havia falado sobre isso, mas é para a professora Berenice, que é o seguinte: procurar a professora Beatriz Bício, que o Moisés conhece, porque a Beatriz era uma redatora do Caderno do Terceiro Mundo e hoje ela dá aula sobre a questão árabe na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lançou um livro muito importante chamado O Mundo Falava Árabe. É um livro muito bom, o Moisés já entrevistou. E a Beatriz era do Caderno do Terceiro Mundo. E ela tem os arquivos digitais do Caderno do Terceiro Mundo. Tudo. Ela montou uma estrutura, está tudo digitalizado no Terceiro Mundo, que tinha o grande apoio do saudoso Leonel Brizola, que tinha uma grande visão. Foi aí que eu conheci a causa do Timor, via Terceiro Mundo, e acabei indo parar lá no Timor para instalar uma rádio comunitária lá no Timor-Leste, que está funcionando lá, Rádio da Solidariedade Brasileira. Muito obrigado, parabéns ao trabalho de vocês. Isso, eu quero agradecer mais uma vez o embaixador Armed, a professora Berenice, certo? O nosso companheiro e aqui parceiro aqui do programa, o Beto Almeida. Agradecer os internautas que nos acompanharam, certo? E até um próximo Linha Direta, programa que é uma parceria dos canais comunitários do Rio e de Brasília. Permaneçam na tela que nós estamos encerrando.